Amém, glória a Deus. Acabou a bateria do celular e aí não deu para gravar tudo. A parte que eu mais gostei da minha ministração foi quando eu falei, disse que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aí eu falei que nós deveríamos imaginarmos o sol todo em trevas. Nós pensarmos, olharmos para o sol em trevas. Isso vai acontecer? Vai. Porque quem falou foi o próprio Deus através do seu servo, do seu filho, o apóstolo Pedro. Antes de acontecer o grandioso dia do Senhor Jesus Cristo, o sol vai se converter em trevas. Agora, como eu falei no vídeo que não foi gravado todo, que imaginamos nós, os mortais, os moradores do planeta Terra, já acostumados com o sol reinando aí, governando com todo o poder, né? Se converter em trevas, né? Vamos imaginar, acordamos de manhã, 8 horas, 6 horas, ele já está aí reinando, governando, o sol de 40 graus aqui para o Amazonas. E ele vai se converter, diz a Bíblia, e não é eu, em trevas. Vai ser um sinal de Deus. E a lua em sangue. Os moradores vai ter moradores que vão estar morando na terra, que vão presenciar este fato. Porque Deus ordenou. E aí acontecerá o desespero do pai, da mãe, dos moradores que moram. Está todo mundo em treva, não tem mais a luz do sol, o desespero. Aí chega a noite, a lua em sangue, aquela lua que a gente vê governando a noite, está em sangue, desespero dos mortais correndo para um lado, correndo para o outro, clamando aos seus guias, aos seus deuses. Mas o apóstolo Pedro diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As estrelas cairão do céu. E assim a nossa casinha, o mundo, o planeta será desfeito diante dos olhos do Senhor. Amém? Então, é muito sério, as pessoas ainda fazem piada disso. As pessoas ainda fazem comédia disso. Não temem a palavra de Deus. Igual o faraó. O profeta Moisés pregando para ele, falando das pragas, da ira de Deus, se ele não mandasse o povo de Deus ir para o deserto. Muitos egípcios não criam. Não davam o quê? Valor no que Paulo, no que Moisés falava, no que Moisés estava falando da parte de Deus. Hoje muitos pregadores estão falando do fim dos tempos, dos princípios das dores. Eu mesmo prego o princípio das dores e fico imaginando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Muitos não acreditam, não creem. Mas acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo desse mundo que o sol vai se converter em trevas. Coisa que nunca aconteceu desde o tempo que Adão foi criado. A lua se converterá em sangue. As estrelas cairão do céu. Será abalado o céu. Haverá tanta coisa antes de chegar o grandioso dia do Senhor Jesus Cristo. Varões israelitas, escutai estas palavras. E ele chama os varões israelitas,
Mas não é só os varões israelitas que devem escutar as palavras que saíam da boca do apóstolo Pedro. Não. São os varões brasileiros, os varões japoneses, os varões americanos, os varões de todo o planeta Terra. Mas nós sabemos que o Evangelho, Jesus nasceu ali para salvar os judeus. Mas os judeus não creram. A salvação veio para os israelitas. Jesus veio para os judeus. Nós sabemos disso. Mas os judeus não creram em Jesus Cristo. Mas Jesus veio para os judeus. Para o povo de Deus. Por causa que os judeus não creram na palavra de Deus, aí se expandiu o evangelho para o mundo todo. Por causa da desobediência dos judeus. Eles vão crer, vão. Mas só no dia da grande tribulação que eles vão crer. E aí eles vão pregar o evangelho para o mundo todo em meio à perseguição acirrada do anticristo. Amém. Hoje, graças a Deus, nós estamos pregando a palavra de Deus na graça, no tempo da graça. Mas esse tempo da graça vai fechar. Amém. Aí virá o tempo da grande tribulação. O tempo da graça está terminando. Está se acabando. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, a qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus foi no inferno, pregou lá, pregou. Mas Deus não deixou a alma dele lá. Por quê? Porque ele obedeceu os mandamentos de Deus. Ele fez a vontade do seu Pai. Ele não fez a sua vontade. Ele veio ao mundo porque foi da vontade do seu Pai. Ele morreu por mim, pecadora, porque foi a vontade do seu Pai. Ele fez a vontade do seu Pai. E quando uma pessoa, um homem e uma mulher, faz a vontade do Pai, por isso que Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque o próprio Jesus não fez a vontade dele. O próprio Senhor Jesus não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do seu Pai. Ele fez a vontade do seu Pai. Nós não devemos fazer a nossa vontade. Minha vontade, não era nem estar falando, não, qual a minha vontade? Minha vontade, mas é a vontade de fazer, deixar minha vontade de um lado e fazer a vontade do Pai, de Jesus. Porque Ele merece, Ele é o nosso Pai Celestial. Amém? Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Filho obediente. Um filho que obedece os mandamentos do seu Pai.
Fazer por amor, não por obrigação, não, mas por amor. Amém? Fazer por amor. E Jesus fez porque Ele ama o seu Pai. Ama. Tanto é que o seu Pai lhe deu um reino, lhe deu uma glória que subsiste a todos os reinos. Não foi à toa não, porque Ele fez a minha vontade, meu servo. Deus o exaltou. Varões e irmãos, sejam-me lícito, dizei-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo. Para quê? Para assentar sobre o trono de Davi. Quem é que vai assentar sobre o trono de Davi lá em Jerusalém? Cristo. Jesus Cristo. Um dia. Cristo. E vai governar o mundo todo. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem na sua carne viu a corrupção. Nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, de que todos nós somos testemunha. Pedro testemunha, Tiago, Judas, muitas testemunhas. E nós, pelos olhos da fé hoje, somos testemunha também. Pelos olhos da fé, eu sou testemunha que Jesus ressuscitou. Amém. Deus ressuscitou esse Jesus, do qual todos nós somos testemunha. Temos testemunha de que Deus ressuscitou Jesus. Quem é essa testemunha? Pedro, o apóstolo João, os 12 apóstolos. Eles são o quê? Testemunhas de que Deus ressuscitou. São testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse. Ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Até que ponha, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz ao Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a carne, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus os fez Senhor e Cristo. Aquele Jesus que foi crucificado lá em Jerusalém, testemunha. Deus fez Senhor e fez Cristo para sentar no trono de Davi. A gente espera nele, na misericórdia dele, na piedade dele, na clemência dele. Amém. Nele. Esse é o discurso de Pedro. Aí vieram as primeiras convenções. Diante desse discurso que é eterno. Um discurso na qual eu me alegro muito, me regozijo fazer parte desse discurso que Deus permitiu que eu hoje, nas igrejas, onde eu for, quando é me dada a oportunidade, amém, eu abro a minha Bíblia e com ousadia falo como se fosse o último dia para uma pecadora, uma conversão de uma alma. Não importa o que essa pecadora, o que esse apostata cometeu, se ele ouviu o Evangelho de Cristo, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E vieram as primeiras convenções, ouvindo ele isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
perguntar. Eles tinham uma pergunta quando eles ouviram o discurso de Pedro. O apóstolo Pedro, que Deus falou para ele, disse: Pedro, sobre estas pedras edificarei a minha igreja, e a porta dos infernos não prevalecerá sobre ela. Pedro, eu te dei as chaves dos reinos dos céus. Para um homem, Deus deu a chave do reino dos céus. Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. Então esse discurso desse homem veio do coração de Deus, porque dentro do apóstolo Pedro, dentro dele, ele que vai julgar também o mundo junto com Cristo. Eles, aliás. Amém. Mas ele é o líder. Deus deu para ele a chave do reino dos céus. Então, se a pessoa não se converter diante do discurso de Pedro, ela não se converte diante de discurso nenhum. Ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi isso que Pedro falou e disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Geração o quê? Perversa. É dessa geração perversa que nós devemos nos salvar. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo qual tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias. Se salvar de uma geração perversa. Amém? Essas são as primeiras convenções diante de um discurso eterno.